paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 18 e versículo de número 10, que diz assim: Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei à luz ainda sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo te dizendo: não importa como está a tua situação, não importa o que você está vivendo, não importa o tamanho da adversidade, o tamanho da tua luta, o tamanho da tua espera, o tempo que você tem aguardado no Senhor. Mas o que Deus me trouxe aqui para te falar não é sobre o tempo, não é sobre a impossibilidade que você está vivendo, mas é sobre o milagre que já está chegando. É sobre o milagre que já está às portas de acontecer. Porque, irmãos, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando o Senhor lançou uma promessa sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre o que te pertence, sobre os teus filhos, o Senhor já sabia de toda a impossibilidade que você viveria e que você está vivendo. O Senhor sabe de todas as coisas. Não pense em você que Deus é pego de surpresa diante de algumas situações que não deram certo na nossa vida. Porque Deus falou isso, mas a impossibilidade é tão grande que agora eu já não acredito mais que Deus vai cumprir, porque parece que ficou pior, que a situação ficou mais difícil. Pois é, a Bíblia vai nos dizer que Sara era velha e Abraão também. A Bíblia diz que havia cessado os costumes das mulheres, ou seja, não tinha possibilidade, irmãos, do milagre acontecer. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando houve uma visita na casa de Sara, a Bíblia nos diz que Deus confirma a promessa. Deus confirma aquilo que ele já havia falado a Abraão. Porque no capítulo de número 17 e no versículo de número 21, o Senhor já tinha falado com Abraão antes de falar com Sara. Você vai observar: a minha aliança, porém, estabeleça-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Deus já havia revelado isso para Abraão. Então o que Deus estava falando era só uma confirmação de que já estava próximo do cumprimento da promessa. Deus agora estava falando para Sara ouvir, porque Sara também fazia parte. Por mais que Abraão fosse o pai da fé, Sara queria gerar o milagre, Sara queria gerar Isaque. Então Deus também trouxe para Sara, aleluia, aquilo que ele havia já dito a Abraão. Mas a Bíblia diz que como Abraão riu, Sara também riu, irmãos, porque Abraão também riu. Abraão também pensou ser impossível, e Sara não podia ter uma atitude diferente da de Abraão, não é verdade, irmãos? Se ele, que era o pai da fé, ri, imagine ela, porque diante de algumas situações, você está pensando que Deus, ele vai olhar para você e vai dizer: eu não vou te dar mais milagre porque você já está com a fé meio abalada. Não, ele sabe o que você está passando, viu? Deus, ele olha para nós, irmãos, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Ele sabe das impossibilidades que nos cercam, sabe que a gente humano é frágil, é imperfeito. Então Deus, ele não vai nos condenar e dizer: eu não vou te dar milagre, e dizer: eu não vou te dar vitória, você não vai viver aquilo que eu tenho para você. Não, Deus não vai fazer isso jamais. Sabe por que Deus não vai fazer isso? Porque ele é perfeito, irmãos. Porque ele é grande, aleluia. Porque ele é fiel. E ele sabe das impossibilidades que você vive. Ele sabe o quanto você foi fiel, porque ele sabe que a caminhada de Sara e de Abraão não foi nada fácil. Ele sabe que havia uma impossibilidade muito grande na vida deles e que, humanamente falando, aquilo que ele estava falando para eles que aconteceria daqui a 1 ano era impossível. Mas eu quero te fazer uma pergunta: Deus deixou de cumprir a promessa porque Sara riu e Abraão também? Não. Mesmo rindo e mesmo estando fracos, eles não saíram da posição, eles não saíram da presença de Deus, eles não negaram a fé. E Deus está dizendo para você: não negue a tua fé. Arabacanta. Declare comigo: eu vou viver milagre, a minha fé vai permanecer firme em Deus.
Porque a fé de Sara e Abraão não ficou oscilando, não. Eles criam em Deus, independente de milagre ou não. E teve gente aqui que disse: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, mas o cenário é impossível. Mas o cenário é improvável. Então, independente de milagre ou não, eu vou te servir do mesmo jeito. Eu só não quero ficar presa a milagre. Eu só não quero ficar preso a essa situação, porque eu te sirvo independente, não pelo que o Senhor faz, mas sim pelo que o Senhor é. Sara e Abraão serviam a Deus não pelo que ele poderia fazer, porque você vai observar que a situação era impossível. Deus, humanamente falando, aos olhos de Sara e Abraão, não tinha mais a possibilidade de fazer nada. Então eles não serviam a Deus porque Deus fez uma promessa para eles, dizendo que ia dar Isaac, não. Eles serviam a Deus por quem Deus era na vida deles. Que a gente possa servir a Deus por quem Deus é na nossa história, na nossa vida. Você vai observar que Deus cumpre a promessa, irmãos. Que Deus cumpre, Deus dá um milagre. Depois de 25 anos de espera, o Senhor entregou para Abraão e para Sara aquilo que ele havia prometido. Ou seja, o Deus da promessa é fiel, não importa quanto tempo você está aguardando. Não importa quanto tempo você está esperando, mas você tem fé, nem que seja um pouquinho como um grão de mostarda. Nem que seja pequenininha, aleluia. Nem que seja muito fragilizadinha de tanta coisa que você passou. Porque Deus, irmãos, Ele sabe quando a gente é fiel. Deus, Ele sabe quando a gente é falho, mas a gente tem um coração voltado para Ele. Lembra de Pedro? O Senhor sabia que Pedro negaria. O Senhor sabia que o inimigo usaria a boca de Pedro. O Senhor sabia que Pedro ia arrancar a orelha de Malco, que Pedro ia dar um pouquinho de trabalho. Mas Jesus contava com Pedro, sabe por quê? Porque Jesus sabia que mesmo tendo aquela fé oscilante, mesmo sendo aquela pessoa que era realmente, que não se dominava, que não se controlava, né? Que era uma pessoa sanguínea, você vai observar que Deus contava com ele, que Jesus contava com ele. Houve uma transformação na vida de Pedro. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para o agora. Ele não olha para a gente dentro da prova e diz ela vai ser eternamente assim, não. Ele olha para o futuro. Quem você vai se tornar? Arabacanta. Quem você vai se tornar na presença dele. E existem pessoas aqui que vão continuar sendo fiéis a Deus e Deus vai te honrar. Continue na tua fidelidade, meu irmão. Continue na tua fidelidade, minha irmã. Talvez você entrou aqui com a maior impossibilidade da tua vida e você diz, não tem mais jeito, mas eu continuo adorando. Porque como diz o louvor, eu não o adoro pelo que ele faz, eu adoro por quem ele é. Aleluia. Porque independente Ele é Deus. Que possamos entender o nosso lugar, irmãos. O lugar de servos, de servas. Porque Deus vai continuar sendo Deus. Araba cantarasto decanta. E nós temos que entender que somos servos. Oh, meu Deus. Tu és serva do Senhor. Amanda araba canta. Tu és servo do Senhor, é por isso que Ele vai cumprir a promessa. E a Bíblia diz que como o Senhor prometeu, Ele cumpriu, aleluia. Em Gênesis também, capítulo de número 21, vai nos dizer assim. Versículo de número 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ou seja, se cumpriu no tempo que Deus disse. Ela riu no momento, porque ela estava com a sua fé fragilizada. Abraão também riu com a fé fragilizada, mas nós sabemos de uma coisa, a palavra se cumpriu. Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa o que você está passando, a palavra vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Deus tem visto a tua fragilidade, mas também tem visto o quanto você tem sido fiel, mesmo sangrando, mesmo sentindo muitas dores. Você vai receber milagre, não tardará. Se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.